Bom dia, igreja. A paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nossa escola bíblica dominical. Nossa lição de hoje, a igreja e sua responsabilidade missionária. Até falei um pouco sobre isso no culto de quarta à noite. O autor da revista nos diz logo de início que é a partir de Gênesis capítulo 12 que a história do povo de Israel, o texto bíblico não está demonstrando que através daquele pequeno povo estava o objetivo divino em alcançar o mundo inteiro. É a pergunta que o autor nos faz, extraindo do livro Missões na Bíblia, Princípios Gerais, de Timóteo Carricker. E aí a gente começa a pensar um pouco no que o autor está nos desafiando a pensar também nessa manhã. Gênesis 12:3, Deus diz assim a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através dessa família, através da geração de Abraão, Deus vai executar o seu plano de trazer bênção sobre toda a terra. E aí nós vamos observando, e o autor nos chama a atenção para isso, que esse fato vai se repetindo ao longo do livro e ao longo de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 22, de 17 a 18, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então veja que isso vai acontecendo ao longo de toda a Bíblia. Uma primeira questão que a lição dessa manhã nos leva a meditar é a formação missionária da igreja. E aqui nós precisamos entender como que Deus foi, o autor quer nos levar a entender, melhor dizendo, como foi que Deus foi construindo essa ideia de uma igreja missionária. Primeiro, ele nos chama a pensar nos descendentes diretos de Abraão. Gênesis 26:3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aqui já é a descendência, já é no caso Isaac. Gênesis 28, de 13 a 14, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então agora nós temos Deus seguindo o seu plano através de Jacó. E já mais adiante em Gênesis 49:22, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Aqui já é José, que é o bisneto. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, essa igreja missionária foi formada através... a formação missionária da igreja começou através dos descendentes diretos de Abraão. Segundo, temos a descendência herdeira do chamado, herdeira das promessas e das bênçãos em Abraão. Que descendência é essa, pastor? Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a revista deixa claro, só por meio de Jesus A promessa alcançou então todas as famílias da terra
de maneira definitiva, até mesmo os que estavam fora da nação de Israel. E isso fica claro em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aquilo que Deus prometeu lá a Abraão vai se cumprir quando chegar em Cristo Jesus. Nós somos a descendência de Abraão em Cristo. Como assim, pastor? É o que o autor nos chama em terceiro lugar, porque a igreja cristã é a descendência de Cristo, que é a descendência de Abraão. Está complicado, pastor, ainda não estou entendendo. Gálatas capítulo 3, versículos de 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então preste bem atenção agora numa coisa que às vezes as pessoas dizem, não precisa batizar na igreja. Olha aqui como é que a conclusão da promessa de Deus se dá em Cristo Jesus. Não existe outra maneira de sermos batizados em Cristo Jesus. Então, lá a circuncisão era o que distinguia, nós já vimos isso. Agora, a Bíblia nos deixa claramente aqui entendidos que é o batismo em Cristo Jesus que faz com que nós sejamos herdeiros em Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Todos nós, em Cristo Jesus, nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a conclusão, o fechamento do que Deus está dizendo que faria lá em Abraão se dá quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e quando nós batizamos nele, conforme a palavra de Deus nos diz. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já vinha fazendo missões e Deus já vinha chamando os seus missionários. E aí nós chegamos na questão do sacerdócio dessa obra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o povo que Deus escolheu, o sacerdócio real, a nação santa, o Israel de Deus, o povo adquirido, que Jesus comprou, mas com um objetivo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é muito gostoso ouvir, eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, agora eu mesmo não dependo do sumo sacerdote, eu sou a nação santa, eu sou Israel de Deus, eu sou o povo adquirido, que delícia, mas tudo isso com um fim. Você é tudo isso sim, mas você foi chamado então para quê? Com um objetivo, para que anuncieis a respeito das virtudes daquele que nos chamou. Então, querida, em Cristo Jesus a igreja se torna responsável pela obra missionária. Não tem como escapar disso. E certa vez eu ouvi alguém dizendo na igreja, e tenho que concordar, nós aprendemos da forma errada. Porque o fato de dividirmos as tarefas, acabamos por dividir a palavra e criar uma versão errada. Nós precisamos, está na moda isso agora, nós precisamos de ressignificar a palavra. Porque na realidade a igreja não tem missões. Era o que dizia o pregador. A igreja tem missão. Não existe missões. A igreja tem a missão. E a missão dela inclui salvar o perdido, assistir o pobre. Isso é a missão da igreja. Então nós temos que perder essa visão de que a igreja pode optar por algumas coisas e já está fazendo missões. Não, isso faz parte do conjunto das coisas que diz respeito à missão da igreja. Isaías 43
de 21 a 22. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, contudo você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Qual foi o problema da nação? A nação, aqui o texto é muito claro, né? A nação criou preguiça de fazer. E querido, há muitas pessoas preguiçosas dentro da igreja. Preguiçosas por quê? Porque não estão fazendo aquilo que foram chamados. O povo de Israel era o povo privilegiado por causa do seu chamado especial. Contudo, não quiseram, não fizeram e não agiram na proclamação, ou não entenderam e não quiseram fazer. E aí Deus vai levantar um povo para o sacerdócio real, para aquilo que ele havia escolhido aquela nação. E querido, nós precisamos entender que uma das primícias, um dos pré-requisitos na vida de um sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus. E esses sacrifícios implica em muitas coisas, mas nenhuma mais do que a que está escrita em Romanos capítulo 12, nos versos de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, olha o que diz o segundo verso. E não sedes conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mude sua maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para usufruir do que Deus tem de bom, do que Deus tem de agradável, do que Deus tem de perfeito para a nossa vida, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar com relação a missões é uma maneira equivocada. É uma maneira, por não dizer, errada. Nós pensamos que missões é para quem se dispôs a ficar longe da família, para quem se dispôs a passar necessidade, para quem resolveu fazer... Não. Missões ou missão é um chamado para toda a igreja. Toda a igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 3 a 5. Se é, olha como é que ele começa. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que você já experimentou essa boa, se é que você já experimentou essa agradável, se é que você já experimentou essa vontade de Deus, e consequentemente é porque você já está oferecendo, é porque você já mudou sua maneira de pensar, é porque você já ofereceu seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entende? Então, se é que você já experimentou isso, se é que você vem cumprindo tudo que está em Romanos capítulo 12, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Agora olha o objetivo. Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso de 3 a 5. É papel, é chamado de todo crente proclamar o reino de Deus, ou seja, realizar a obra missionária. Não temos como fugir disso. O grande pregador Charles Spurgeon, ele disse algo impactante, mas verdadeiro. Ele diz: todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Então veja bem, você é cristão, então você é missionário. Você não faz a obra missionária, então você não é cristão, você é um impostor. Porque nós somos chamados para isso. Foi esse o ID de Jesus. Ele nos chamou para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse chamado é universal. Esse chamado é para a igreja, não é para o episcopado. Tem que ser pastor, presbítero, diácono, missionário, evangelista. Não. Ele chamou a igreja para fazer isso. Nós precisamos viver isso. A revista Ultimato, ela disse em uma de suas edições que a nossa concepção de campo missionário, na maioria das vezes, ela foi contaminada
Porque a ideia que nós temos é que campo missionário é uma cidade distante, é um país longínquo, é uma tribo indígena não alcançada, ou é uma etnia num continente desprovido, ou que vive na miséria, ou é de um povo não civilizado. E aí a nossa projeção de campo missionário, ela foi deturpada. E aí nós começamos a enxergar campo missionário como algo lá. E nós não enxergamos o campo missionário cá, perto de nós. E aí a gente se sente confortável, mesmo no estado de negligente. A gente se sente bem. Não, eu não estou no campo. Não, você está no campo. O campo missionário, ele está ao redor de nós. Oswald Smith diz, chamado de O Senhor Missões, ele diz: todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo e uns para o outro lado da rua. Há missões perto de você. Um texto resume muito bem para mim esse chamado universal que a revista nos diz nessa manhã. Atos capítulo 1, versos 8 e 9. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Foram as últimas palavras de Jesus na terra para a igreja. Depois que o Espírito Santo viesse, a igreja deveria fazer isso que ele está mandando, a começar de Jerusalém, missões dentro da sua casa, toda a Judéia é a sua cidade, Samaria é seu país e confins da terra são os limites do mundo. Então, a descida do Espírito Santo era o start, era o tiro de partida. A partir dali, a igreja deve fazer isso. Atos capítulo 11, de 19 a 22, tem um texto que me chama por demais a atenção. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor Jesus estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. É o primeiro envio missionário que nós temos registrado no Novo Testamento. Mas só que antes disso, houve um envio missionário. Em meio à perseguição, em meio à dificuldade, e depois da morte de Estevão, e o povo se espalhando, e um pastor amigo meu dizia que a perseguição trouxe benefício. Mas o que eu aprendo desse texto? O que eu aprendo desse texto é que mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, você não pode deixar de ser um missionário. Aqui o povo está fugindo da perseguição. Aqui o povo está se espalhando, mas a oportunidade não é perdida. Alguns a fazem de maneira restrita, falam para os judeus, outros falaram para os gentios, mas não deixaram de ser missionários. Portanto, meu querido, no seu trabalho você não pode deixar de ser missionário. Na sua escola, não estou falando de falar de religião, eu estou falando de falar de um Deus que salva e que deu seu Filho para resgatar-nos do pecado. Esse texto nos mostra que a igreja incipiente, no seu começo, ela foi missionária em todas as oportunidades. E aí, a gente precisa dar atenção a um negócio que um pregador chamado Alexandre Augusto escreveu um artigo, ele disse, tem dois tipos de missionário. O primeiro missionário ele chama de missionário moderno. O missionário moderno é aquele que, em nome do diálogo, procura adaptar o evangelho ao mundo e se torna apóstata. Em nome do amor, o missionário moderno esquece a verdade do evangelho. É o falso evangelho. Mas ele diz, há um outro missionário, o missionário raiz ou radical. O missionário radical é aquele que se mantém firme na fé dos nossos antepassados há mais de 2000 anos. Que quer crescer na santidade
e quer testemunhá-la para transformar o mundo com o Evangelho e não o contrário. Aí a pergunta que fica é: que tipo de missionário você tem sido? Você é um missionário que ajuda a propagar o Evangelho de Jesus? Ou você é desses missionários modernos e dessa igreja moderna que prega um Evangelho sem arrependimento, sem cruz, sem julgamento, apenas o Evangelho da aglomeração, do amontoamento? Isso não é o Evangelho. Nós precisamos ser missionários honestos, fiéis ao Senhor, o dono do chamado e da seara. E Jesus expressa isso, essa missão, de forma simples, no linguajar bíblico, lá em Mateus capítulo 5, nos versos de 13 a 16. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal tem uma função só. É temperar? Não. É evitar a perda do alimento. O sal é só para isso. O sabor, o que ele nos confere como é que se diz? É prêmio. A primícia do sal é conservação. Ainda é das melhores substâncias de conservação para qualquer tipo de situação. Aí ele diz mais, Jesus, né? Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Existe um tipo de missões que você faz. É o tipo de missões em que você resplandece a luz de Cristo. É a pregação silenciosa, é através do que você faz e não através do que você fala. Mas eu não sei ganhar ninguém para Jesus. Comporte-se como cristão. Aqui está claro. Faça a obra de um cristão em todos os aspectos. Isso levará as pessoas a reconhecerem você como um missionário de Jesus. E certamente elas vão glorificar o Pai, ou seja, elas vão receber a obra de Jesus. Então, querido, não tem desculpa. Eu não sei falar, eu não sou eloquente. Comporte-se como cristão. Viva como cristão, você vai estar fazendo missões através do seu testemunho. O Charles Spurgeon dizia que o sermão mais poderoso é aquele que é pregado com os lábios fechados. É a nossa atitude, é a nossa conduta. Nós somos um livro aberto. Paulo chegou a escrever que nós somos as cartas vivas. As pessoas estão lendo o Evangelho de Jesus através de nossas vidas. E aí o autor nos chama, na aplicação para a nossa vida, ele diz: você e eu fazemos parte dessa missão. Você é participante efetivo desse chamado e objetivo divino. Você é um missionário. Não, pastor, então você não é um cristão, é o que diz Spurgeon. Não temos desculpa, querido. Não temos desculpa. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos falar da transformação que nós experimentamos através da salvação em Cristo Jesus. Você pode contribuir com missões, você pode sustentar missionários, mas isso não te exime e nem te exclui da responsabilidade de ser e fazer missões. Que Deus te abençoe, que o chamado arda no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque o Senhor poderia ter contado com os anjos, como a tua palavra diz. Mas aprove ao Senhor contar conosco. Usa-nos, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. Usa-nos para anunciar a tua santa palavra. Usa-nos para que as pessoas possam conhecer o bem que conhecemos através da tua palavra. Nos abençoa como homens e mulheres na seara do Senhor, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus te abençoe e Deus derrame graça sobre o seu ministério missionário para a glória de Jesus.